Pega a pasta de texto. Abre a pasta de texto. Agora abre o PowerPoint perguntas e respostas. Lá embaixo. Pode abrir. Bom, toda pergunta merece resposta, não é verdade? E uma das perguntas, que fica no ar é a questão da loteria esportiva. Por que não jogar apostado? A maioria de vocês que estão batizados nessa igreja, vocês foram batizados em versículos bíblicos, mas ninguém explicou para vocês por que não devem jogar apostado. Só disseram para vocês para não jogar. Não jogue apostado, não jogue loteria, não jogue no bicho, na telecena, não joga nada disso. Não passa rifa, não passa nada, não passa caixa, e por aí vai. Caixa está errado. Não tem nada de certo em caixa. Está escrito: não sejais fiador do seu irmão. Está na Bíblia. Ser fiador é pecado. Está no livro de Salmos, Provérbios, podem encontrar lá. Ou então você pega seu celular, ou vai no Google, e aí escreve lá, fiador. Aí vai aparecer o texto sobre fiador, lá em Salmos do Provérbios, você vai encontrar lá dizendo: ser fiador é pecado. Não sejais fiador do seu irmão. Então perceba, existem algumas coisas que a gente não sabe por quê. Mas tudo que eu vou falar para vocês aqui nessa manhã está tudo embasado na Bíblia Sagrada. O problema é que algumas coisas vieram não como princípio, mas como tradição. Aí você entrou na igreja e disseram: você não deve usar roupa transparente, nem brinco, nem joias, nem pintura, nem no cinema, nem jogar apostado, e não ir no estádio de futebol, não ir no circo, e por aí vai. Só que é o nosso conhecimento que nos dá uma base. Como eu falei da última vez, a maioria das pessoas saem da igreja porque vê todo mundo fazendo. Chega em outra igreja, vê isso acontecendo. Quando eu estava vindo para cá, eu acessei o Facebook, lá tem uma reportagem interessante de nossa igreja, uma pessoa dando uma entrevista e comentando que a União Colombiana, que faz parte da divisão norte-americana, rachou com a divisão. Ou seja, não faz mais parte daquela divisão, mesmo estando dentro dela. Eu não sei o que eles fizeram. Eu não sei se eles se filiaram a outra divisão, ou se estão filiados diretamente com a Assembleia Geral, ou rachou com todo mundo. Se eles fizeram isso, eu não sei o que a gente vai poder fazer, porque isso não está na história. Nós estávamos preparados para uma coisa como essa. Quando uma associação se coloca contra a União, a gente fecha a associação. Quando um distrito se fecha contra a associação, a gente fecha o distrito. Quando a igreja se coloca contra o distrito, o pastor do distrito, a gente fecha a igreja. A gente vai lá, retira a direção, troca a direção, a gente derruba a igreja. Mas ficamos firmes, é patrimônio nosso. Mas quando uma união faz um racha como esse, aí você tem a união, as associações, os distritos. É muito complicado, é muita gente. E tudo por quê? Porque a divisão não aceita que mulheres sejam chamadas para a área pastoral. E essa união encafifou que quer colocar. Não que seja errado. A meu ver, particularmente, não vejo nada de errado. Antigamente não seria possível porque não existia sacerdotisa. Não havia sacerdotisa. E os animais eram machos, os que eram mortos. Apesar de que também havia animais fêmeas que eram sacrificados. Mas geralmente o cordeiro era um cordeiro macho, puro, porque representava o Cristo. E o sacerdote era também homem. E o Cristo que veio estar entre nós para nos salvar, também sexo masculino. Então, por conta disso, os pastores também eram homens. Mas nós sabemos que na história mostra que Raquel era pastora de ovelhas. Assim como Davi foi. Por que é que hoje não se pode ter, então, mulher no ministério sendo pastora? Tradição, machismo, não sei.
Não existe uma resposta plausível, não existe nada de hipocrisia, não existe nada da Bíblia que seja contrário a isso. A união quis colocar, a divisão não permitiu, eles acharam. Eu, apesar de não ver nada de errado em a mulher ser pastora, eu particularmente, apesar de não ver, o que a união fez está errado. Eles não podiam ter feito isso. Eles tinham que se submeter à direção da divisão, da Assembleia e todas as outras divisões. Nós somos um pouco só. Não podemos ter duas histórias, duas doutrinas, dois princípios, duas ideias. Existe uma organização e é por causa dessa organização que nós nos submetemos a ela. Só que entra um problema. A maioria das igrejas tem a mania de pegar uma tradição e transformar em doutrina, como nós estudamos durante a semana. A lição falou claramente sobre isso. A gente pega a lei e o princípio, coloca de lado e joga à frente de tudo isso a tradição, como os fariseus faziam. Você quer ver que isso é verdade? Muitas igrejas passam um decreto na comissão e aí lança para a igreja aprovar. A igreja que não conhece praticamente nada vai e aprova sem saber que isso não poderia nem ser cogitado para ser aprovado por uma assembleia de uma igreja. Como, por exemplo, o tamanho do salto que a mulher vai usar. A gente faz isso. Ou o tipo de roupa que a pessoa vai usar. Se faz isso. Delimitando a calça, tendo preconceito de calça e calça. As pessoas não têm nem conhecimento da história do jeans, por exemplo. A roupa jeans geralmente não é usada no público. Em algumas igrejas, não sei qual caso daqui, né? Mas em algumas igrejas não é. Por quê? Não se sabe por quê. Sabe qual é o problema? Uma ocasião, uma rainha na Inglaterra tinha uma roseira no local. E aí mandou um soldado tomar conta da roseira. Todo dia um soldado era colocado ali e montava a guarda naquele lugar onde havia a roseira. A rainha morreu, a roseira morreu. Mas depois de 126 anos, ou mais, um pouquinho menos, o soldado, sempre havia um soldado ali para tomar conta daquele posto. Aí um comandante chegou na área e perguntou: por que esse soldado está ali para tomar conta de ninguém? Ninguém sabia dizer. Ninguém sabia explicar. Quando ele foi fazer a pesquisa, ele descobriu isso que eu acabei de dizer para vocês. Aí não cortou, né? Não precisava mais. Não tem mais necessidade disso. E a mesma coisa acontece com a nossa igreja. Nós temos a mania de querer controlar as pessoas, o comportamento delas, para evitar que elas pequem. Quando isso começou, foi lá na época dos judeus. Quando os judeus começaram a querer não entrar mais em cativeiro, não deixar de ser o povo escolhido de Deus, e aí começaram a dar lugar muito mais à letra da lei e à tradição e ao comportamento, ao controle disso, do que ao próprio Cristo que estava para nascer. Cristo chegou e ninguém viu. Ninguém se apercebeu disso. E nós, em nossa igreja, caímos na besteira e corremos o mesmo tipo de risco. Existem coisas que são realmente pecado. Mas Ellen White, ela declara categoricamente, tanto quanto a Bíblia. Ela diz assim nesses termos: aquilo que vai de consciência, cabe a cada um decidir. E a Bíblia diz: o que não for de consciência, que não for de fé, é pecado. Mesmo que você faça aquilo que é correto, se você sentir que não é para fazer e quiser, você vai estar pecando. Arão, por exemplo. Arão deveria ter comido a carne do animal que foi sacrificado e levar os pecados do povo sobre o seu corpo e transferir para o santuário. Só que o animal foi morto, ele não comeu a carne e queimou tudo. Quando Moisés chegou, que viu a situação, virou para ele e perguntou: Arão, como você fez um negócio desse? Você tinha que levar os pecados do povo porque você não comeu a carne. E Arão virou para ele e disse: meus filhos acabaram de morrer. Se eu comesse essa carne, eu não estaria representando o Cristo. Eu não seria um bom representante. Porque os meus sentimentos estão mortos. Eu não estou demonstrando, eu não posso demonstrar para não pecar, mas eu estou sentindo. Eu não posso fazer isso. E por isso eu achei melhor não comer da carne. E se eu tivesse comido dessa maneira, você mesmo teria reclamado. Aí Moisés olhou para ele e disse: você tem razão. Você percebe? Era certo, era correto ele comer da carne. Mas a consciência dele, a fé dele, impediu. E aí ele preferiu não fazer. Existem coisas que não está escrito, que não faz parte de um contexto, de um princípio, de uma tradição, mas que naquele momento, se você fizer, está errado.
E cabe a você ter discrição, bom senso, ética, conhecimento, sabedoria, ligação com Deus, para naquela hora, naquele momento, dizer ou não dizer, fazer ou não fazer, usar ou não usar, ir ou não ir. Vai depender da ligação que você tiver com Deus. E ninguém tem o direito de se meter nisso. Nem Deus se mete nisso. Deus só te orienta, só te mostra o caminho, só fala ao seu ouvido. O problema da igreja, desde o ano passado até o dia de hoje, é o mesmo. Meu povo falha por falta de conhecimento. É sempre assim. E nós somos muito preguiçosos. Infelizmente, somos muito preguiçosos. O que eu vou transmitir para você aqui nessa manhã, você mesmo poderia ter descoberto se tivesse pesquisado mais um pouquinho. O que eu vou dar para vocês ainda é uma outra praia no oceano. Vocês podem conhecer muito mais. Porque imagine, quando você vai pesquisar uma coisa, você descobre milhares de outras. E a verdade é essa mesmo, porque o conhecimento que eu tenho é diferente do conhecimento que você tem. Tem coisas que você sabe que eu não sei. Tem pessoas aí que têm experiência de vida que eu nunca tive. E que está aqui para me ensinar, e eu estou aqui para aprender. Vocês entendem? Eu sou bom em uma linha de pensamento. Você é excelente em uma outra. Então, estamos todos no mesmo nível, no mesmo patamar. Ninguém sabe tudo, mas podemos aprender mais. Isso nós podemos fazer. O que eu posso dizer com relação a por que não jogar postado? Vai soltando aí agora. Romanos 14, 24, ele faz um comentário interessante, mas está um pouco longe do que eu queria. Mas nos serve como uma ideia do que nós podemos usar na Bíblia Sagrada. Pode soltar os outros textos aí também. A fé que tens, guarda contigo, mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Aí perceba. A sorte na Bíblia, você encontra vários textos falando de sorte que este termo tem outra conotação. Mostra seu modo de falar, como se dissesse, de modo que, de todo tipo de... O sentido nada tem que ver com sorte. Você encontra textos como esses, por exemplo, em Êxodo, em Levítico. Quando você chega em Levítico 16:8, você percebe que o sentido do texto muda um pouco, porque é realmente nossa sorte. Aí já serve para o nosso contexto. Lá diz, e Arão lançará sorte sobre os dois bodes, uma pelo Senhor e outra por Azazel. Perceba que o lança-sortes era um comportamento comum entre o povo de Israel e os povos vizinhos. Era algo comum. Só tinha uma diferença. Quando Israel lançava sorte, ele lançava sorte diante de Deus. Arão, ele tinha uma estoa sacerdotal, e nessa estoa tinha 12 pedras. Cada uma das pedras representava uma das tribos de Israel. Também ele tinha nessa mesma estoa 2 pedras chamadas Urim e Tumim. Uma, quando acendia, Deus estava dizendo sim. A outra, quando acendia, Deus estava dizendo não. Essas pedras, elas não tinham uma luz interna, mas Deus as fazia brilhar. E quando elas brilhavam, era a resposta divina com relação ao que estava acontecendo. Agora vejam vocês, o sentido vai se repetindo quando reparte as terras a cada tribo, por herança, como você vê em número 23 e 55, onde diz, todavia a terra se repartirá por sorte, segundo o nome das tribos. Então, isso sempre estava acontecendo. Em Josué, pela primeira vez, Deus mostra o culpado por meio de sorteio entre as tribos. Famílias, homens e por aí vai. E tudo porque alguém havia roubado a capa babilônica, no caso foi Acã. E aí se descobriu a tribo, a família e a pessoa. E aí Acã, quando foi assumir, já era tarde, já estava descoberto, não tinha mais para onde correr. Você vê o caso de Saul e Jonas em 1 Samuel 14, onde ele faz separação entre o povo e ele, a família dele. Quando cai na família dele, ele faz separação entre ele e Jonas. E aí cai a sorte sobre Jonas. A mesma coisa acontece com Jonas, quando ele está no navio, e por aí vai. Também ocorre a mesma coisa quando Matias é escolhido como apóstolo no lugar de Paulo. Isso é o lançar sorte, mas lançar sorte diante de Deus. O caso de Amã é diferente, porque Amã, ele lança sorte diante do diabo. Amã lança sorte para descobrir o dia que o povo de Deus seria massacrado.
E aí então ele faz o rei baixar um decreto. Imagine vocês. Qual era o problema de Amã? Amã era filho de Agag. Ele era descendente de Agag. E Agag era amalequita. E os amalequitas perseguiram o povo de Deus quando este estava saindo do Egito. Sabemos que Amaleque era filho de Esaú, da montanha de Seir. E Esaú era irmão de Jacó. Sendo assim, era uma família só. Só que o povo amalequita, na época que a tribo de Israel saiu do Egito, por terem sido perseguidos por ele, na primeira oportunidade que eles tiveram, foram dizimados por Saul. Deus mandou uma ordem para Saul: mate todo mundo, inclusive Agag deixou ninguém. Quando Samuel chegou, Agag já tinha sido cortado os seus dedos do pé e da mão. Daí Samuel foi e estraçalhou com a espada de Saul, estraçalhou Agag. O que Agag havia feito, acabou acontecendo com ele. Então, praticamente, a tribo dos amalequitas foram dizimadas e destruídas. Mas teve alguns que sobreviveram. E a rixa que havia de Amã contra os judeus já havia de longas datas. Finalmente, quando Amã estava lá na cidade de Suzã, como um grande homem da família de Esaú, dos amalequitas, um grande príncipe da tribo, daquele povo, ele tinha agora poderes. O rei era amigo dele, ele queria ser adorado, reverenciado, homenageado, queria ser, como se diz, reconhecido como soberano. E a única pessoa que não se lembrava dele era Mardoqueu. Daí, Amã resolveu não apenas destruir a Mardoqueu, aproveitou a deixa para destruir o povo todo dele. Porque a rixa já vinha de longe. E a quem Amã busca? O diabo. A força do ocultismo, que já era comum naquela época. A maioria dos reis sempre pedia apoio a necromantes, feiticeiros, pessoas que trabalhavam com Satanás para poder saber o que fazer. E não foi diferente com Amã. E a história estava funcionando, estava dando certo. Até que Esther orou durante 3 dias e 3 noites. E 3 dias e 3 noites em jejum de oração foi suficiente para resolver o problema. Ela conversou com o rei, junto com Mardoqueu. Daí assumiram a posição de Amã. Amã foi morto junto com seus filhos na cor que ele havia preparado. E o povo judeu ficou todo mundo salvo, porque eles puderam, pelo menos, lutar pelas suas vidas. Foi o segundo decreto baixado. Eles iriam ser perseguidos, mas poderiam se defender. E aí resolveu o problema. Então perceba que a sorte do povo judeu foi lançada. Com qual objetivo e por quê? Essa história tem tudo a ver com os dias de hoje, com essa semana que nós vivemos. Era o objetivo de Satanás lançar sobre Amã essa sensação de impotência diante de Mardoqueu. Porque Satanás sabia que Jesus Cristo ia nascer do povo judeu. Nada melhor do que destruir o povo judeu e impedir que a profecia se cumprisse. Destruir o povo e Jesus ia nascer mais aonde? Não tinha mais como nascer. Aí Deus teria que fazer alguma outra coisa, porque todo o plano dele que ele havia desenvolvido desde o Éden até aquele momento teria sido destruído. Nessa semana, o inimigo incentivou, vejam vocês, incentivou aos policiais marcarem nessa data uma greve. Com que objetivo? Para Prisco e os policiais, era por conta dos salários. Para Satanás, impedir a Semana Santa de acontecer. E você ficar impossibilitado de sair de casa. Ou seja, por trás dos bastidores está uma mão, ou de Deus ou do diabo. Mas nenhum movimento acontece à toa. Nenhum. A gente tem que ficar esperto dentro dessas coisas para perceber o que está realmente acontecendo. Agora imagine vocês, Amã lançou a sorte sobre o povo judeu e acabou caindo no cavalo. Daí eu pergunto, vale a pena lançar a sorte diante de Deus ou diante do diabo? Agora, de que forma você vai lançar a sorte diante de Deus? É jogando loteria? Fazendo caixa? Vamos para as últimas passagens, porque senão eu não vou sair daqui hoje. Continua passando.
Porque o que vai falar das outras passagens é praticamente a mesma coisa. Aí, segura aí. O texto que mais aproxima do que a gente precisa para resolver essa incógnita é esse daí. Jó 42:10. Lá está escrito: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Beleza, né? Agora imaginem vocês. Quando Deus muda a sorte de alguém, é assim, num piscar de olhos, de uma hora para outra? É só assim? Sem mais nem menos? O que Jó teve que fazer para Deus mudar a sorte dele? Ele recebeu o dinheiro que ele havia perdido, os animais que ele havia perdido, todos os animais morreram, os filhos morreram, ele ficou com o ensinar, só que com ele ia morrer. E os amigos foram mal dele. Era só o que ele tinha. A história conta que os irmãos dele se aproximaram, sabendo que havia ocorrido com ele, e cada um deles deu algum pendente de ouro. Deu ouro, joias, pedras preciosas, de prata, bronze. Com esse dinheiro, que eram metais preciosos, ou pedras preciosas, Jó começou a mascatear, comercializar, começou a trabalhar, começou a comprar animais, começou a duplicar aquilo que ele conseguia, e de modo que em pouco tempo, ou depois de um certo período de tempo, ele acabou tendo o dobro que ele possuía antes. Ele teve o dobro que ele possuía antes no dia seguinte. Não. Ele teve que trabalhar e desenvolver o que ele tinha recebido. Ele tinha sabedoria, tinha tato, sabia administrar e conseguiu desenvolver um negócio e poupar. Aí ele venceu. Ele voltou novamente ativa e em uma situação o dobro do passado, melhor do